Escola Sabatina começou, me encontrarei com meu Jesus. Olá, tudo bem? Vamos para a nossa última lição da Escola Sabatina desse trimestre e também a última do ano de 2024, né? Encerramos aqui a lição da Escola Sabatina sobre o Evangelho de João. A lição 13 vai dizer assim: Epílogo, conhecendo Jesus e a sua palavra. Verso para memorizar, João capítulo 5, verso 39, que diz: Vocês examinam as Escrituras, porque julgam ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Ali um momento em que Jesus está falando, né, com líderes religiosos e fariseus. Na parte introdutória aqui do sábado, vai dizer que o Evangelho de João, assim como o de Marcos, termina com o encontro na Galileia, né? Essa última semana de estudo sobre João trata desse encontro, mas conectando o tema de como podemos conhecer Jesus e a palavra de Deus, né? E é um assunto que percorre todo o Evangelho de João. Embora os discípulos tivessem vivido, né, e convivido com Jesus por mais de 3 anos, eles ainda não tinham entendido muito bem a respeito da crucifixão e da ressurreição, né? Ainda que Jesus tivesse dito várias vezes o que aconteceria, eles não acreditaram em sua palavra. E hoje podemos correr o risco de escutar ou até mesmo ler a palavra de Deus, mas não ouvirmos de fato, não permanecermos nela e não obedecermos a ela, né? E isso também pode nos trazer muitos prejuízos. Vamos examinar alguns dos ensinamentos centrais de João que podem nos ajudar a ir além do mero conhecimento teórico de Jesus, né? Em vez disso, conhecê-lo melhor e nos aproximarmos cada vez mais dele e de sua palavra. Esse é o objetivo do estudo dessa semana. Domingo, encontro na Galileia, né? Ali está falando do momento em que, após a ressurreição de Jesus, os discípulos, né, eles resolvem voltar ali ao mar, então, à pesca, a atividade que eles tinham antes, né, do mestre chamá-los para a missão. João 20 termina mencionando o propósito do livro. Esse seria o momento natural para concluir o evangelho, mas há ainda mais um capítulo, que começa com alguns discípulos na Galileia. Pedro sugere que passe uma noite no lago, né? Voltar aos velhos tempos de pescaria. Os discípulos regressaram à pesca, mas naquela noite não pegaram nada. De manhã aparece então, né, lá no lago, um estranho que estava na praia, lhes disse para jogarem a rede para o lado direito do barco. Eles pegaram então tantos peixes que não conseguiam puxar a rede, lembrando, né, aquele milagre que Jesus fez lá no barco de Pedro, lá no início, no ministério, né, de Jesus, quando o chamam então para deixar de ser pescadores de peixes, né, para serem pescadores de homem. João reconheceu Jesus e contou a Pedro, que por sua vez pulou na água e nadou até a praia. E é interessante que aqui a gente vai ter um diálogo de Jesus e Pedro, né? Pedro é aquele que nega o mestre 3 vezes. E Jesus faz 3 perguntas a ele relacionadas ao seu amor por Jesus. E aí quando Jesus, ele pergunta, né, 3 vezes ali se Pedro o ama, Pedro, você vai percebendo pelo diálogo que ele diz que ama o mestre, que o mestre sabe, mas você vê ali no Pedro uma contrição, um arrependimento, né? E uma humildade. Porque antes Pedro falava o quê? Vou contigo até a morte. E ele percebeu, né, que isso não foi verdade. Quando Jesus disse que o negaria, isso realmente aconteceu. Então Pedro passa por esse processo de humildade agora perante Jesus, que fez toda a diferença no seu ministério. A resposta de Pedro está centrada na humildade. Como a memória de sua traição sempre assombrava sua mente, é provável que o discípulo tenha usado uma palavra inferior, né? Quando ele expressou, o senhor sabe que eu te amo, mas uma palavra inferior para expressar humildade, evitando reivindicar para si mesmo, né? Foi essa humildade que Jesus reforçou e que se tornou crucial para restaurar Pedro ao ministério. E a humildade é uma das qualificações mais importantes para o ministério, pois direciona o foco para Cristo e não para si próprio, né? A restauração de Pedro e seu papel como líder na igreja são evidências de que Jesus ressuscitou.
Seria bastante difícil explicar a proeminência de Pedro se o próprio Cristo não tivesse restaurado seu ministério na presença dos outros discípulos. Mantendo os olhos em Jesus. Jesus tinha acabado de restaurar Pedro ao ministério e havia dito: siga-me, né? Essa ordem provavelmente se referia a segui-lo fisicamente na praia. Sabemos disso porque depois Pedro se virou e viu que João também estava seguindo Jesus. Então, Pedro faz uma pergunta, né, sobre João: Senhor, e quanto a este, né? E Jesus, então, ele dá uma resposta que foi mal interpretada pelos cristãos ali, né? Os primeiros cristãos entenderam mal o que Jesus tinha dito. Porque Jesus disse que se fosse a vontade de Jesus que João estivesse vivo no seu retorno, que importaria isso, né? Na verdade, Jesus estava dizendo para Pedro para que ele não se importasse com o outro, mas ele tinha que se importar com o seu ministério. Não no sentido de se importar, de ajudar, mas não de ficar preocupado com a vida alheia, né? Que eles tinham que se preocupar com o seu ministério, com aquilo que ele tinha para fazer. Mas as pessoas entenderam que João não morreria, né? E a lição vai dizer assim que muitos dos primeiros cristãos entenderam mal o que Jesus disse. Eles concluíram que isso significava que Jesus voltaria antes de João morrer. Então, a volta de Jesus ficou meio que condicionada a João, né? Se João ainda está vivo, ainda aguardamos a volta de Jesus, né? Então, eles olhavam ali para João, pela vida dele, para pensar, então, no retorno de Jesus. À medida que João envelhecia, haveria uma crise se ele morresse, porque Jesus não tinha retornado. E João corrige esse equívoco, indicando que Jesus expressou uma hipótese quanto à sua vontade, em vez de fazer uma profecia realmente do que aconteceria, né? A atitude de colocar o foco em Jesus, em vez de outras pessoas, é uma das ideias mais importantes do restante da lição desta semana. Jesus e somente Ele é nosso Salvador, não devemos esperar em ninguém, somente nele. As pessoas inevitavelmente irão nos desapontar e até nos magoar e ferir. As verdades estudadas nas lições de terça e quinta abordam o tema da compreensão da palavra de Deus, visando conhecer e seguir a Jesus, que deve ser o nosso único mestre e guia. Por mais importante que seja o auxílio, o conselho e as orientações de outras pessoas, Jesus é o nosso único guia, né? É a nossa regra de fé e prática. Ele é o nosso mestre. Luz e trevas. O mundo está em trevas. O mundo rejeita a luz e é incapaz de encontrar o caminho para o Deus verdadeiro, o Deus pessoal da criação, da revelação e da redenção. Os que não permanecem na verdade falam com base em suas próprias ideias ou suposições. Eles entendem o significado de um texto unicamente a partir da sua perspectiva humana. Já viu aquelas pessoas que quando vão ler a Bíblia, eles colocam a sua perspectiva, a sua lógica humana e interpretam a Bíblia pela sua ideologia, pelo seu achismo, pela sua história de vida muitas vezes, né? Entretanto, nós devemos aceitar que Cristo é a luz do mundo e segui-lo no estudo e na interpretação da palavra. Eu não posso interpretar a palavra à luz do meu entendimento, mas à luz do entendimento da própria Bíblia Sagrada. Ela se interpreta. Se não estivermos atentos, entregando-nos a Deus em fé e obediência, corremos o risco de fazer a mesma coisa que o diabo faz. Ler as Escrituras com base apenas em nossos desejos e perspectivas, o que é mais fácil e comum do que imaginamos, né? Então, quando a gente lê pelas nossas perspectivas, a gente molda a palavra de Deus à nossa vontade. Aquilo que de repente não queremos corrigir, a gente fala, não é bem isso que a palavra de Deus quer dizer. E isso é um perigo, porque o diabo assim o faz. Ele conhece a Bíblia, a palavra, mas não a respeita e não a segue. Teologia de cima ou de baixo. E aqui está falando de uma história que nós encontramos lá em João capítulo 4, né, do verso 46 a 54, que é a cura do filho do oficial de um rei, né? Então, nós vamos ver essa história que o homem chega ali querendo a cura para o seu filho, mas ele demonstra que só creria em Jesus se a cura acontecesse. Aquele homem se aproximou de Jesus, a luz do mundo, mas decidiu crer apenas se ele curasse seu filho. Podemos dizer que a teologia deste homem era uma teologia vinda
de baixo, né, de origens humanas. A teologia de baixo estabelece critérios e padrões em relação a Deus e a sua palavra. As ideias humanas, embora falíveis, limitadas e subjetivas, acabam se tornando a autoridade final na interpretação da palavra de Deus. Que armadilha! Não podemos cair nessa armadilha, né? Aquele homem, então, ele colocou um padrão. Se tal coisa acontecer, então eu passo a acreditar em ti. Então ele não acreditava na palavra de Deus, mas ele precisava de alguma evidência para então basear a sua fé, né? A teologia do alto, por outro lado, reage com fé, assumindo desde o início a crença em Deus e em sua palavra. Quando a Bíblia é aceita pela fé, ela se torna sua própria intérprete, nosso guia para compreender e interpretar as Escrituras. Deve ser a visão bíblica de mundo, não a nossa, não a deste mundo em que vivemos, né? Em vez das filosofias humanas. Pontos de vista humano devem estar sujeitos à palavra e não o contrário. Se desejamos crer em Jesus e no que ele disse, devemos crer nas palavras das Escrituras, né? Ouvir a palavra vai além de absorver informações. Significa fazer a vontade de Deus, né? Olha o que Jesus declarou. Se alguém decidir fazer a vontade de Deus, saberá se o meu ensino vem de Deus ou se falo por mim mesmo. E outra vez Jesus disse: se alguém me ama, guardará minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada, né? Então, ouvir e praticar a palavra de Deus é uma expressão de amor a ele, né? Então, como que eu expresso meu amor a Deus? Seguindo a palavra de Deus, praticando, não só ouvir, mas aquele ouvinte praticante, né? Que coloca então em prática tudo aquilo que aprendeu. Permanecendo em Jesus. O Evangelho nos atrai a Jesus, mas somente se estivermos dispostos a conhecer a Deus e a fazer a sua vontade, né? Em João, as pessoas que se encontraram com Jesus, elas tinham duas reações. Ou elas aceitavam a luz e cresciam na fé, ou elas rejeitavam a luz e se aprofundavam na cegueira espiritual. Todos que se depararam com Jesus fizeram escolhas, né, em relação à verdade e à luz que ele, Jesus, né, trouxe. Exemplo, Nicodemos, samaritana, oficial do rei, o paralítico junto ao tanque de Betesda, os 5.000 alimentados com pães e peixes, os irmãos de Jesus, os líderes, o cego de nascença, Maria, Marta e Pilatos, entre outros. Todos, quando se depararam com Jesus, tiveram que tomar uma decisão, fazer uma escolha ali, né? A teologia de baixo se inicia com argumentos humanos, visando determinar e examinar a existência e a natureza de Deus. A teologia de baixo desencaminha muitos, e ainda fará isso quando a sabedoria humana, buscando substituir a divina, tentará impor a falsa adoração. Buscarmos a Deus pela lógica humana e fazendo uma adoração aos nossos moldes é totalmente contrário àquilo que Deus espera de nós. Precisamos ter fé e crer na palavra de Deus e fazer a vontade de Deus segundo a sua palavra, os seus modos, os seus critérios, né? O segredo é permanecer o quê? Conectado a Jesus. Há umas semanas atrás nós estudamos na escola sabatina que Jesus veio justamente para nos ligar ao Pai novamente, porque por meio do pecado houve uma ruptura, mas Jesus nos conectou ao Pai novamente e devemos permanecer conectados ao Pai. Ele é o Verbo de Deus, o pão da vida, a luz do mundo, a porta das ovelhas, o bom pastor, a ressurreição e a vida, o caminho, a verdade e a vida e a videira verdadeira. As três pessoas da divindade, assim como a sua palavra, a Bíblia, são como ímãs. Se não resistirmos, assim como sua palavra, se não resistirmos, tanto Deus quanto a sua palavra nos atrairão para si, né? Mas nós não podemos resistir ao Espírito Santo, ao chamado de Deus, ficar brigando, dialogando, ficar ali então debatendo com Deus a respeito de sua palavra. Devemos aceitar a vontade de Deus, porque a vontade de Deus ela é perfeita,
ela é o melhor para nós. Quando ouvirmos a palavra de Deus, devemos então não resistir mais, mas nos entregarmos completamente a Ele. Porque através de Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida, Ele nos conecta ao Pai. E assim nós temos acesso agora ao trono de graça, de justiça do nosso Deus. Para então sermos transformados e permanecer em Jesus e em Sua palavra até que Ele volte para nos levar ao lar celestial, transformar este mundo de pecado naquele Éden lá do início, lá do princípio, sem pecado, sem tristeza, sem dor, para que possamos viver uma eternidade ao seu lado. Não resista ao chamado do Espírito Santo. Não resista à palavra de Deus, não resista a Jesus. Se entregue a Ele, que quando você começar a se entregar através do estudo da palavra, da oração, da comunhão com Ele, você vai ver que tudo isso vai atrair como um imã você e a palavra de Deus. Você e Deus, você e Jesus, você e o Espírito Santo estarão conectados, né? E é esse o objetivo do estudo da lição da Escola Sabatina, nos conectar cada vez mais ao Pai, nos atrair à verdade. Mas lembre-se, não resista, se entregue a Deus de todo o coração, Ele tem o melhor para a sua vida. Amém? Que Deus continue nos abençoando e nos fornecendo cada vez mais este alimento diário para que possamos crescer. Vamos orar? Senhor amado Deus, querido eterno Pai, louvado e santificado seja o teu nome. Obrigado, Senhor, porque terminamos esse ano e terminamos mais esse trimestre, Senhor, com essa lição falando sobre este evangelho tão maravilhoso. Obrigado por cada lição aprendida, obrigado porque o Senhor nos mostrou que nós precisamos permanecer conectados em Ti. Através do sacrifício de Cristo, nós somos restaurados à comunhão com o Pai. Mas a partir disso, Senhor, precisamos diariamente, através da comunhão, oração, leitura da palavra, precisamos permanecer conectados em Ti, Senhor. E não resistirmos ao Teu chamado, mas deixarmos, Senhor, ser atraídos a Ti, para que a nossa vida seja transformada e através da luz brilhando em nós, outros possam Te conhecer também. Te louvamos e somos gratos por tudo, Senhor. Em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém? Que Deus abençoe a mim e a você, toda a sua família e continue estudando a palavra de Deus, que Deus derramará sobre as suas vidas, né, os frutos. Você vai colher os frutos. Você vai colher os frutos de uma vida que permanece na palavra de Deus, que caminha com o Senhor. E através das nossas vidas, Deus quer atrair muito mais pessoas. Basta não resistirmos ao chamado de Deus. Amém? Deus abençoe você e até o próximo estudo.